Walter de Campos, vereador Celestino Corrêa, vereador Décio Camargo. Gostaria de convidar o deputado estadual Luiz Gonzaga Vieira. Gostaria de convidar o senhor Pilar Sartorelli, presidente do Sindicato Rural, representando todos os presidentes dos sindicatos rurais do nosso estado. Gostaria de chamar a ex-vereadora Neuza Balarim Ferreira, autora do projeto. Gostaria de chamar o prefeito de Iperó, Marcos Andrade, representando todos os prefeitos aqui presentes. Gostaria de pedir para o vereador Marvalter de Campos e o ex-vereador Euclides Pelucci, que na época aprovou um projeto, que acompanhasse o Dr. Fábio Salles Meirelles, presidente da FAESP, que hoje receberá o título de cidadão do Itubense. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Peço à primeira secretária que leia um trecho da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria.
José Antônio Cardoso Vieira, presidente da Associação dos Produtores Rurais, Sr. Osmir Galvão, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Boituva, comandante Pascoal, representante do Almirante Marcos Vinícius, Dr. Isaltino, vice-prefeito, Cláudio Ferreira, representante do deputado Campos Machado, Dr. Norberto Agostinho, presidente da Ordem dos Advogados de Boituva, Walter Guarda, presidente do PSDB de Boituva, Santos Archila, vereador de Iperó, Antônio Carlos Sebastião, vereador de Seriquilho, José Antônio da Costa, prefeito de Fartura, José Emílio Moreira Monteiro, representando o prefeito Cesário Lange, José Domingos Fogaça, representando o prefeito de Porangaba. Destacar a presença dos presidentes e representantes dos sindicatos rurais de Botucatu, Antônio Carlos Braz, Patrocínio Paulista, Irineu de Andrade, Cesário Lange, Chigione Inoi, São Miguel Arcanjo, Antônio Celso Mocim, Porangaba, José Domingos Fogaça, São José do Rio Pardo, Fábio Augusto, Conchas, José Roberto Francisco, Tatuí, Armando Rodrigues, Sorocaba, Luiz Antônio Marcelo, Limeira, Nino Faber, Tietê, José de Castro Lima, Piedade, Jorge e Alex, Itapetininga, Valmir Elias, Angatuba, José Carlos Ramos. Gostaria também de cumprimentar as demais autoridades que não estão no protocolo. Também recebi um fax do deputado Campos Machado, agradecendo o convite e parabenizando os pais dessa Casa de Leis, a justa homenagem ao homem muito feito, um homem que tem muito feito pela agricultura de São Paulo e do Brasil. A Casa do Povo boituvense se reúne nessa manhã para render pleitos ao ilustre presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. Fábio Salles Meirelles. O ilustre homenageado vem há muitos anos trabalhando em prol do desenvolvimento da agricultura do Estado de São Paulo, podendo seguramente ser um dos maiores defensores de nossa agricultura. Trabalhar em favor da agricultura é enaltecer o homem do campo, que muitas vezes, pela sua simplicidade, traz às cidades o alimento necessário para as subsistências de todos nós. É com muita satisfação, como presidente dessa casa, que, através da feliz iniciativa da ex-vereadora Neuza Panari Ferreira e com a aprovação dos demais pares dessa casa, que estão aqui presentes hoje, Euclides, Luiz Perlin e outros, Antônio Carlos Nogueira também, que hoje conferimos o título de cidadão boituvense ao Dr. Fábio Meirelles. De hoje em diante, Dr. Fábio passa a integrar a família boituvense como um dos seus diletos filhos. Dessa forma, eu gostaria de passar a palavra à ex-vereadora Neuza, que fizesse uso da tribuna. Bom dia a todos. Presidente da Câmara, Rivaldo, o nosso deputado Gonzaga, prefeito de Iperó Marcos, o nosso presidente do Sindicato Pilares, nosso prefeito Edson Marcusso, as demais autoridades que estão aqui presentes hoje e o nosso ilustre homenageado, Dr. Fábio Meirelles. Eu quero dizer a vocês da grande satisfação que eu tive em, aqui nesta Câmara, entrar com um projeto de lei dando o título de cidadão ao Dr. Fábio. Uma satisfação que todos os vereadores que estavam comigo juntos assinaram. Dizer que foi uma grande honra por tudo que o senhor fez aqui pela nossa agricultura em Boituva. Pelos cursos que aqui tivemos,
e pelo incentivo que o Senhor tem dado à nossa agricultura aqui em Boituva, e não só de Boituva, do estado de São Paulo e do Brasil. Se nós tivéssemos pessoas, mais pessoas, como o senhor, doutor Fábio, o nosso Brasil seria outro. E hoje é com um orgulho muito grande que estaremos entregando esse título de cidadão. O senhor já era considerado aqui em Boituva o nosso amigo, o amigo de Boituva. E hoje se tornará um cidadão boituvense, para orgulho de todos aqui de Boituva, principalmente dos agricultores, creio eu, que hoje é um dia de muita festa. Eu quero agradecer ao Dr. Fábio por tudo que o senhor tem feito por Boituva. E pedir também que o senhor continue olhando por nós aqui, não é verdade? E que o senhor faça, e que venha fazer muitas coisas aqui por nossa Boituva, que a nossa agricultura precisa muito. Muito obrigada, doutor Fábio, e parabéns. Dando continuidade, peço fazer uso da tribuna, deputado estadual Luiz Gonzaga. Meu bom dia a todos. A minha saudação ao digníssimo presidente da Câmara Municipal de Boituva, aos seus vereadores, ao nosso prefeito Edson Barboso, prefeito Marco Andrade, da vizinha querida Iperó, prefeito José Antônio da Costa, da cidade de Fartura, a todos os representantes de prefeitos e vereadores, entidades de classe aqui presentes, ao Walter Baggio, presidente do meu partido, aqui em Boituva, prezado, homenageado, Dr. Fábio Meirelles. Eu tinha há muitos anos que eu ouço falar de Fábio Meirelles, porque nós temos um amigo em comum, que é o meu consultor político em muitas ocasiões, que é o Neto Fogaça, essa figura humana fantástica lá de Porangaba. E o senhor sendo amigo do Neto, o senhor é meu amigo também. E como disse a vereadora que lhe presta homenagem nesta manhã muito merecida, falar do senhor é falar da agricultura paulista, é falar desse segmento da nossa economia, que muitas vezes tem sido relegada ao segundo plano, embora todos nós saibamos o quanto ela representa para a nossa economia, e que nós só temos uma saída, e a nossa saída chama-se agricultura. E o senhor, que tem carregado essa bandeira, recebe aqui em Boituva um sinal muito claro, muito forte, do quanto o senhor é querido nessa região e de quanto esta região lhe deve, pela sua atenção, por esses cursos maravilhosos, pela valorização da agricultura nessa região tão importante para o Estado de São Paulo. E vejo na plateia pessoas que vieram aqui e estão longe. São Santa Cruz do Rio Pardo. Mas eu ontem à noite
Agora de manhã ficou mais reforçado ainda em mim a importância que o senhor tem para a nossa região, para o sudoeste paulista. Porque ontem à noite eu vim lá da cidade de Fartura, e de Fartura a Tatuí foram quase 3 horas de viagem. E o prefeito de Fartura veio lá de Fartura para vir aqui prestigiar essa solenidade. É sinal do seu prestígio, é sinal da força que o senhor representa. Continue lutando, porque a sua causa é justa. São Paulo e o sudoeste paulista precisam muito da sua voz em prol da nossa agricultura, da nossa gente. Parabéns. Parabéns por ser o novo cidadão de Boituva. Passa a palavra agora ao prefeito municipal, Dr. Edson José Marcos. Meu caro companheiro, presidente dessa casa, vereador Nicolau Francis, demais vereadores que compõem essa casa de leis, Neuza, vereadora que propôs o título ao nosso homenageado, seu Vilares, seu prefeito Vilares Sacurelli, presidente do nosso Sindicato Rural de Boituva, o caro deputado Luiz Gonzaga, nosso representante na Assembleia Legislativa da nossa região, o caro Marcos Andrade, prefeito da vizinha e querida cidade de Peró, demais autoridades já anunciadas aqui presentes, o caro prefeito José Costa de Fartura, prazer recebê-lo hoje, e nosso homenageado, o Dr. Fábio Pérez. Nós nos sentimos imensamente gratificados nesta manhã, estamos tendo a oportunidade de compartilhar da sua visita, da sua presença e da sua sabedoria. Esses poucos minutos que tivemos a oportunidade de conversar, certamente aprendemos muito e certamente frutos irão acontecer na nossa cidade em função daquilo que o senhor já tem feito, mas certamente daquilo que o senhor ainda poderá fazer pela nossa cidade, pela nossa região. Vereadora Neuza e os demais vereadores da época foram bastante oportunos no momento em que homenageavam a sua pessoa. Não só, como disse bem a Neuza, como disse bem o deputado Gonzaga, pelo trabalho que o senhor fez em prol de Boituva, que foi bastante, mas principalmente pelo que o senhor representa no nosso estado e no nosso país. A sua liderança na área da agricultura, do SEBRAE, do SENAR, a FAESP, demonstra que realmente o senhor tem um lugar garantido na história desse país, como alguém que não mediu esforços nunca, e não mede e ainda não medirá, para continuar defendendo esta classe que realmente precisa, que realmente necessita de vozes como a sua no cenário nacional, fazendo com que todos nós possamos entender a prioridade que a cultura deve merecer em todos os níveis do governo. Desta maneira, muito felizes, repito, foram aqueles que homenagearam, e nós nos irmanamos a todos eles nesse momento, trazendo aqui a nossa gratidão à sua pessoa e a nossa gratidão a todos os agricultores aqui representados, todos aqueles que, na sua luta diária, no seu dia a dia, fazem o crescimento, fazem o desenvolvimento da nossa cidade. Boituva, nesse último ano, foi o segundo município do estado de São Paulo na geração de novos empregos, com 13,8% de empregos novos criados. Só perdemos para Taubaté, que criou 14,5%, e criamos 2 vezes e pouco mais Sorocaba, que criou 6 e pouco por cento. Claro que isso foi resultado de toda a nossa economia. A indústria, como bem disse o Sr. Vilares no início, hoje é bastante forte, dos serviços, fortemente no turismo, mas sem dúvida nenhuma na agricultura. E nós temos hoje a cana-de-açúcar,
e em outras áreas, de uma maneira bastante crescente, no hortifruti de Angeiros, nós estamos começando a ocupar um espaço bastante importante. E aqui eu quero, meu caro presidente Fábio Meirelles, aproveitar a oportunidade, não só de parabenizá-lo, de agradecê-lo, mas especialmente destacar um trabalho que existe já em nossa cidade há muitos anos. Há 10 anos atrás, por ocasião do nosso primeiro mandato como prefeito, o ex-prefeito José Carlos Rosa, na época representando a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, cujo secretário era o Basso Gross, nós aqui criamos o CETRAL, Centro de Processamento Artesanal de Alimentos. Iniciou-se esse trabalho na Prefeitura, Secretaria e Rotary Clube. Ferreira Braga, presidente do Rotary, na época o Rotary foi o nosso parceiro. E depois se desenvolveu e hoje esses cursos são oferecidos à população, aos agricultores, pelo Senar e pelo Sindicato Rural. Então, esse trabalho que ajudou a formar tanta gente, esse trabalho que ajudou a criar uma nova área da produção agrícola, ou seja, a transformação em pequena escala de vários tipos de alimentos, fez com que muita gente pudesse daí tirar o seu sustento da sua família. Mas nós temos que olhar para frente, temos que querer sempre mais. Desta forma, eu aproveito a oportunidade e vou passar às suas mãos um ofício da Câmara Municipal, assinado por mim, pelo presidente da Câmara, uma discussão que tivemos anteriormente com o ex-prefeito Zé Carlos, no sentido de solicitar a Vossa Excelência que o Senar, o FAESP, possa estar, juntamente com a Prefeitura, com o Sindicato Rural, implantando em Boituva um centro de formação de técnicos na área da transformação artesanal de alimentos. Essa é uma preocupação muito grande que nós temos em treinar a mão de obra. Por isso, nós temos uma escola de Senai há 10 anos aqui, nós estamos construindo uma escola técnica federal, uma escola de quase 4 mil metros quadrados de produção, e um dos cursos, ou boa parte dos cursos dessa escola técnica de segundo grau, será no campo da agroindústria. Portanto, nós vamos precisar dessa parceria que Vossa Excelência hoje representa através das entidades que presidem, no sentido de nós estarmos preparando aqui, formando aqui técnicos que possam difundir esse trabalho iniciado na Carlos Rosa, que possam difundir esse trabalho iniciado pelo Central, que hoje é levado a efeito pelo Sindicato e pelo Senar. E aproveitamos também para passar um ofício nosso, explicando, esclarecendo algumas questões locais com relação ao Sebrae. Nós estamos aqui instalando o posto de desenvolvimento do trabalhador, o Banco do Povo, estamos instalando o Banco da Terra e gostaríamos de ter também aqui no balcão do Sebrae, para que os pequenos e médios empreendedores possam ter, como já hoje tem, mas de maneira mais direta, a atenção e o acompanhamento do Sebrae. Dessa maneira, queria ter desculpas pelo alongado da minha fala, eu gostaria de agradecer bastante, de nos colocarmos à disposição e de também, como Vossa Excelência, também não nasci em Boituva, já tive o privilégio de trazer e receber o título de cidadão, quero abraçar nessa condição e acolher o seio da nossa cidade como mais uma oportunidade. Muito obrigado, parabéns. Gostaria de pedir para a primeira secretária que faça a leitura do currículo do Dr. Fábio Meirelles, da resolução número 597, da título de cidadão do Edivense, homenageamento. Currículo vitário resumido. Fábio de Sales Meirelles, nascido em Cajuru, São Paulo, casado com a professora Ivelda Lacerda Meirelles, 7 filhos e 10 netos. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, exerceu os cargos de presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, presidente do Instituto do Café do Estado de São Paulo e diretor do Badesp. Chefiou a delegação de empresários brasileiros junto à OIT. Inúmeras conferências e participações nacionais e internacionais. Eleito deputado federal por São Paulo em 1990, integrou as comissões da Câmara Agricultura e Política Rural, Economia, Indústria e Comércio, Defesa Nacional, Constituição e Justiça e Orçamento. Empresário desde 1947, nos segmentos cafeicultura e pecuária de leite, produção
de milho, cana-de-açúcar, pecuária, recria, defesa ambiental, pecuária de corte. Recebeu inúmeras condecorações em nível internacional e nacional, inclusive das 3 Forças Armadas brasileiras, além de títulos de cidadania de vários municípios brasileiros. Exerce atualmente a primeira vice-presidência da Confederação Nacional da Agricultura e é o presidente da FAESP, Senar e do SEBRAE, São Paulo. Resolução número 5/97, de 29 de setembro de 1997. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão boiturense ao ilustríssimo senhor doutor Fábio Salles Meireles. Câmara Municipal de Boituva decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão boiturense ao ilustríssimo senhor doutor Fábio Salles Meireles pelo profícuo trabalho em prol da agricultura de Boituva, de São Paulo e do Brasil. As despesas decorrentes com a execução da resolução correrão por conta das dotações financeiras próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões 20 de setembro de 1997, presidente Isaltino Olímpio Gomes, primeiro secretário Benedito Roberto Correia. Desta forma, essa Casa de Ideias, junto com o Sindicato Rural, a Câmara Municipal de Boituva, nos termos da Resolução número 597, de 29 de setembro de 1997, concede ao excelentíssimo senhor Dr. Fábio de Salles Meireles título de cidadão boituvense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso município. Noêmia Genaro Nunes de Souza, primeira secretária, Nivaldo de Assis, presidente, Boituva, 9 de junho de 2001. Após ler esse currículo, eu fico muito honrado de ser filho do campo e entregar esse título à mão do Dr. Fábio. Parabéns, doutor. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso homenageado.
entregar um ofício às mãos de uma autoridade e receber o despacho imediato. Isso prova a força do homem do campo. Gostaria de chamar o Dr. Pedro Marcelo, representando o Senar. Gostaria de chamar o Dr. Sérgio Hermônio, do Sebrae, para análise necessárias e orientação. Muito obrigado, Dr. Fábio. Meu prezado colega, presidente da Câmara, Nivaldo e Assis, ao cumprimentá-lo, peço-lhe permissão para que, junto à notável vereadora Deusa Ferreira, autora desse projeto, e a chamo de vereadora porque sabe que o título permanece quando o cidadão é eleito para uma função legislativa. Há uma honra em dignificar esse cidadão, para que, em nome de Vossas Excelências, legisladores, como eu fui no Congresso Nacional, cumprimentar, se assim me permitir, os senhores vereadores dessa atual legislatura, saudá-los em nome do presidente da Câmara e da vereadora autora do projeto. E assim o fazendo, saúdo também os vereadores que aqui se encontram de várias regiões do Estado. O senhor prefeito de Boituva, Dr. Edson José Marcuso, o prefeito de Peró e de Fartura, permitam, Vossas Excelências, que cumprimente os vice-prefeitos e outras autoridades municipais que aqui se encontram. Ao deputado Luiz, que eu gostaria do sobrenome, Gonzaga, que já usou da palavra, quero afirmar que sempre durante a minha vida procurei seguir os passos dos homens que desbravaram esse país pelo caminho da agricultura e da pecuária. Nosso querido Pilares Sartorelli, ex-prefeito, ao cumprimentá-lo, Pilares, verifiquei na placa quando o seu saudoso pai foi vereador dessa casa na primeira legislatura, nos idos de 1948, e trouxe-me uma lembrança. Naquele ano, ainda bastante jovem, adentrei a implantação
na Barão da Petininga, a rua 224, ao número 224, um prédio que se erguia pela Bolsa de Imóveis do Estado de São Paulo, e era na época o senhor presidente da velha Faresp, o promotor público Iris Menberg, pecuarista em Barretos. Era muito jovem. E lá, os meus amigos e a mão, e principalmente a força espiritual do meu saudoso pai, Dr. Severino Tostes Meireles, adentravam comigo aquela nova instituição de poucos anos, e com muito esforço de alguns implantou a sede da Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo. Hoje, o FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Eram os poucos homens que brotava neles, nos seus corações, o amor à terra, a procura de arrancar alimentos para abastecer a população desse país, particularmente São Paulo, e procurar obter recursos internacionais na exportação, particularmente da produção de café. Eram homens convictos da importância do nosso sistema, da força democrática, econômica, social e geradora de emprego do poder agrícola, ainda muito rico, ainda de poucas culturas. E a saudar, então, na sua figura, Virades Sartoreles, as lembranças que aqui coloquei, permita-me os senhores presidentes sindicatos, realmente, bem longínquos, saudar a figura notável de um leal companheiro, amor, que tem amor pela agricultura e respeito pelos seus cidadãos. Se não assim fosse, não teria chegado a prefeito da minha terra, assim posso falar, Boituva, porque o senhor prefeito confirmou também com autoridade executiva que eu sou novo filho de Boituva, ratificando o ato pleno e institucional e legal da Igreja Câmara Municipal deste município. Agradeço sobremaneira a presença das senhoras e dos senhores. Ao agradecer à Câmara, na figura da vereadora Neuza, eu agradeci a que me otorgou o título e os senhores eminentes vereadores aqui presentes. Saúdo toda a mesa, o secretário da Câmara. Mas queria lembrar o que assisti hoje aqui no início desta reunião festiva. A leitura de um texto da Bíblia. Em seguida, o nosso hino nacional. Isto se traduz numa única palavra: cultura. É a cultura, é a tradição, é o ser do homem na sua história, aonde ele reside. É a sua forma de demonstrar cidadania. Não há nenhuma frase ou palavras, a não ser quando Deus ilumina.
os seus filhos, porque aí é divino. Nada maior do que a leitura dos textos da Bíblia. E nada mais nos dá vigor e honra na defesa dos objetivos nacionais do que o nosso hino nacional, cantado com grande fervor. Esses fatos já bastariam para dizer que privilégio fantástico tem uma pessoa que consegue obter o título de cidadão de Boituva. Por outro lado, senhoras e senhores, vereadores, ilustre mesa, eu vou lembrar aos senhores o que é que eu sinto hoje, aqui e agora. Há muitos anos, eu fui convidado pela Sua Majestade, o governo britânico, para conhecer os pontos de maior importância no avanço tecnológico e na economia britânica. E naquele ano que lá estive, fui levado a Cambridge, aonde é o centro de tecnologia da Grã-Bretanha. E lá conheci um cientista de origem israelita que tornava pela primeira vez a famosa ovelha dono designado. Eu vi aquele homem de pouca estatura, cientista brilhante, mostrando o avanço da tecnologia implantada em uma ovelha, a sua evolução. E o que é que eu senti hoje? Eu vi um homem amante da sua atividade, da sua evolução. Qual o paralelismo hoje? Ao chegar aqui, eu me surpreendi desde a entrada desta maravilhosa e bem instalada Câmara Municipal do nosso município de Boituva. O sentimento dos homens e mulheres aqui em torno das coisas da agricultura, abordando assuntos da agricultura, não só no campo econômico, mas no social. E dois projetos aqui apareceram. Imediatamente não poderia deixar para levar ao gabinete e chamar as nossas assessorias, se elas já estão aqui. Dr. Sérgio Peroni Ribeiro, diretor da FAESP e do SEBRAE. Cuidar de muito simples. O outro assunto da FAESP será o diretor também, Dr. Pedro Marcelo, que é aqui de Sorocaba, Dr. Sérgio Bragança. Eu fiz porque me senti como nunca verdadeiramente na minha casa, na minha cidade, e filho de Boituva. E seguindo nessa linha, e por isso não há necessidade de pedir ao eminente presidente da Câmara que permita eu quebrar o protocolo, se nós estamos juntos, na mesma cidade, na mesma família, nos mesmos ideais. Não há quebra de protocolo. E uma pergunta ficou permanentemente batendo-me nos ouvidos. E a queima da cana? Eu tive
teria que responder para, estou vendo alguns agricultores sorrindo, levaria algum tempo para estar respondendo e talvez demorasse chegar à tribuna. E alguns perguntaram-me, dizendo da dificuldade, da solução, da autorização, da queima da cana. Realmente, temos tido longas discussões, reuniões, mas ainda ontem, após o trabalho durante todo o dia, por parte das lideranças do setor de produção da cana, essas lideranças, elas são representadas por uma entidade onde integram-se os usineiros e outra entidade onde integra os fornecedores, os produtores, reunidos em caráter oficial com a entidade que representa institucionalmente, legalmente, todo o sistema agrícola e pecuário desse Estado, que é a nossa FAESP, a nossa Federação da Agricultura. E chegamos às 21 horas, às 9 horas da noite, a um documento final, conclusivo por parte dos produtores. Comuniquei imediatamente no gabinete do senhor governador, Dr. Geraldo Alckmin. Ele continuava trabalhando e aguardou o documento que nós remetemos ontem e que chegou à mão do nosso eminente governador Geraldo Alckmin. Espero, pois, que essa intranquilidade que assisti aqui seja em breve solucionada. Porque sabemos também, como foi nos afirmado, que o atraso do corte da queima, do corte da cana, gera o desemprego, gera milhares de trabalhadores sem condições de serviço, cria problema social e mais, prejudica a economia do Estado e a economia nacional. Sabemos disso. E a FAESP, quando sente que as dificuldades bateram nas bases, prefeitos ligando-nos de regiões da Câmara, vereadores, lideranças, então é a hora que o presidente da FAESP não se omite e procura dar a sua melhor contribuição. E eu estou convencido que estará rapidamente solucionado de forma harmônica, com a participação do sistema de governo, essa solução. Como é um assunto de interesse do Estado e não existe nada ao contrário ao caminharmos juntos, a resolvermos juntos, a contar com o apoio do governador na solução, não há também razão de falarmos para cada um ao pé do ouvido, mas numa reunião de trabalho, embora festiva, transmitir a preocupação à nossa cidade de Boituva e com esse ato da Câmara Municipal, com o apoio do prefeito local, presidente e dos vereadores, nós estamos transmitindo aos vereadores de outras localidades, aos vice-prefeitos, aos prefeitos e essas cidades todas que deslocaram para conhecer pessoalmente, de perto, como funcionam as instituições da nossa cultura. Isso posto,
eu não posso deixar, senhor presidente, de afirmar que me senti muito honrado de ver aqui o representante da nossa Marinha de Guerra. Eu já estive, senhor prefeito, em Perol e vi o grande avanço que lá tem no campo tecnológico. E há uma coisa que eu quero afirmar aos senhores, que muitas vezes nós ouvimos vozes diferentes. As nações não devem fazer guerras, evitar sempre revoluções, mas para tanto elas têm que ter solidez, elas têm que gerar segurança e, mais do que isso, manter a integridade nacional. Todas as ações têm que ter poder em todos os campos para que nós possamos trabalhar e desenvolver e saber que as nossas divisas, os nossos setores têm o mínimo necessário para manter a nossa paz. É tão verdade isto que ela serve para nós aqui. Eu fui ao meu sindicato do Vilares, da Agricultura, conheci há pouco o presidente do outro, e eu vi uma área ali que é considerada pela Prefeitura de Boituva institucional, aonde se instalou alguns organismos fundamentais. Se hoje nós fazemos convênios e parcerias, por que não temos organizações institucionais que ajudem sem nenhum custo a Prefeitura a manter o interesse da sua sociedade, do seu mundo urbano e rural? São forças que se interligam aos interesses da comunidade. Na realidade, há necessidade de que os eleitos entendam que é um processo de plena participação nos objetivos reais da sua comunidade. São forças legítimas de pressões ao setor público de governo, sejam do governo do Estado, do governo federal, e isto a plena compreensão e entendimento. Nós, quando necessário se faz, aplaudimos o senhor presidente da República, o senhor governador do Estado, o senhor prefeito local. E quando temos o dever da crítica, não nos omitimos, e isso não cria antagonismo entre a autoridade pública e o poder institucional representativo. Pelo contrário, é uma alerta, é uma ajuda, é uma orientação. E quando o prefeito recebe a pressão da sua sociedade local, das organizações institucionais, não é o desrespeito à autoridade do prefeito, é a procura com essa pressão encontrarmos o melhor caminho. E o prefeito, evidentemente, não tem aquilo como antagonismo, mas como ação de consolidação das necessidades. Caso contrário, eu ia dizer que o senhor prefeito e o senhor presidente da Câmara pressionaram com dois documentos importantes o presidente dessas organizações. Longe disso, vamos estudar, vamos apoiar. Se no passado a ilustre vereadora Neuza lembrou do nosso nome, porque foi há anos anteriores que nós implantamos a parte social do sistema representativo dos sindicatos patronais, levando ambulatórios médicos, ambulâncias, raio-x, aparelho odontológico. Distribuímos isso em todo o estado num só dia, mais de 300 aparelhos dessa ordem, e nunca divulgamos. Estamos com
mas isso deve ter alcançado o espírito lúcido da vereadora e os vereadores da época, deve ter alguns aqui, entenderam vários. E eu não tenho dúvida de que o senhor presidente e os atuais vereadores tiveram, no mínimo, a curiosidade de dizer: quem é que nós vamos receber? É um homem nosso, é um homem do campo. Porque a força da segurança desta nação, um dos pontos mais relevantes para alcançarmos até os objetivos nacionais, está onde? Na terra da Santa Cruz, na terra brasileira. Nós não conquistamos ainda os nossos milhões de hectares, não nos estruturamos ainda, e no avanço tecnológico é importante essa visão. E quero afirmar, sem equívoco, para tratar assuntos da agricultura, tratar assuntos da pecuária, tratar assuntos do trabalhador rural, do produtor da terra, não é só o homem de notórios saberes, vale, não é só a imposição técnica, não é só a braveza ou o poder da lei que vai cuidar disso, mas eu diria, como mais jovem filho, que fui tudo, e aí eu tenho a convicção que se eu fizer algum equívoco, todos já me perdoaram. Ele é menino ainda, é o mais novo filho de Boituva. Mas eu diria aos senhores, para conduzir esse processo, não existe melhor administrador ou orientador, melhor governo, aquele que é competente e é sério, mas tem sensibilidade. A sensibilidade atrai, une e dá a consciência de que todos estão juntos para resolver até as dificuldades, até o apagão. Eu não vou criticar nada do apagão. Se eu quisesse criticá-lo e buscar na história desses últimos tempos, tem inúmeros elementos, mas eu disse, chama sensibilidade. E quando o jornal da Globo, às 8 horas, foi lá, talvez para ouvir uma crítica, eu só disse isso para Globo. Repita, e foi a hora de que o problema energético é de todos nós. Não iria fazer críticas e nem lembrar que de vez em quando o leite derrama nos nossos currais. Está derramado. Era hora de nós unirmos e fazermos, na realidade, a economia provável. Este dia que o governo deveria ter uma visão que, por a área da agricultura mais castigada ou igual à área urbana, não seria adequado, porque o marketing do mundo urbano gasta milhões de quilowatts em luzes, quase que durante o ano todo, como se estivesse no período das festas natalinas. Então precisaria controlar primeiro a área urbana, que ainda permitiria, não um certo sacrifício, diminuir sem muito danos, mas a agricultura não podia, pelos seus produtos perecíveis, inclusive na participação de alimentar corretamente a população urbana e a sociedade como um todo, mandar produtos estragados e prejudicar aquela forma de produção permanente e que atende uma sociedade em todos esses quadrantes. Com isso que nós falamos, ficou fácil os senhores conhecer um pouco do jovem
filho de Boituva, porque eu gostei do puxãozinho de orelha da minha querida vereadora, autora do projeto. O senhor não percebeu, mas eu percebi. O senhor trabalhou, fez isso, aquilo, mas o senhor continue. Nós continuamos esperando mais do senhor. Esse foi o melhor presente que a senhora sabe por quê? No meu tempo de menino, nas escolas rurais, tinha as palmatórias. E eu vou dizer, o meu professor me deu alguns, porque eram cocardeiros, e elas nos equilibravam. E quando o chão é agradável, a gente fica atento. Eu estou trabalhando um pouco, vou trabalhar mais para Boituva. E aí eu não quis decepcionar o prefeito e nem o presidente da Câmara. Imagina em cima da mesa. Não deixei para amanhã. Agora eu lembro, senhora. Eu não vou pedir para o presidente da Câmara, nem o prefeito, nem a unidade, ir mais forte em cima do nosso trabalho. E se eu falar, eu tenho certeza que amanhã eu tenho que continuar despachando, e amanhã é domingo. Eu vou concluir as minhas palavras, me alonguei muito, para afirmar isso. Não existe, na minha convicção, poder discricionário. Existe respeito a regras, a leis, a ordem, aos princípios hierárquicos. Ao princípio hierárquico, ninguém pode rebelar-se contra ele. Pelo contrário, tem que resguardar a imagem da hierarquia. É a coisa mais difícil, porque às vezes a autoridade não se faz por respeitar, mas procurar respeito hierárquico dentro do campo da hierarquia é fundamental. E o que eu assisti hoje, aqui em Boituva, as autoridades que chegaram, o carinho pela Câmara, o entendimento entre os munícipes e as autoridades, isso vai consolidando o sistema. E ele só pode conduzir daqui para frente nos entendimentos permanentes, nos convênios, nas parcerias, nas participações, o programa Saúde no Campo que o prefeito abordou. Ele só existe em 2 países, nos Estados Unidos e no Canadá, e é um programa de governo. E o nosso é um programa feito pelos professores da USP, sob a coordenadoria de um cientista, Dr. Roberto Meireles, Salles Meireles, meu fraterno irmão, e alcançou já milhares de famílias no campo, porque ele é preventivo, ele não é curativo, e se você pode orientar o trabalhador, suas famílias, de forma preventiva, em todos os campos, até na alimentação, até na sua higiene pessoal, e como conduzir até os problemas de medicamentos, isso é cidadania, isso consolida o sistema social. Tudo feito em parceria, e não foi, e nessa unidade o custo foi quase nenhum, e já tornou-se coisa curiosa, que eu disse ao senhor presidente da Câmara, nós vamos às universidades procurar o saber científico das universidades, e no caso do Promovendo a Saúde no Campo, a universidade veio a nós, porque já tornou matéria de curso médico na Universidade de Ribeirão Preto. Por tudo isso, eu quero dizer, o que vem de minha família, dos meus pais, que ajudaram com outros brasileiros a abrir os setores
integrando com todas as raças que aqui tínhamos. Me fez lembrar, porque anteontem, quando eu recebi um embaixador da China, numa longa reunião, e ele dizia para mim que gostaria que nós visitássemos aquele país, conhecesse todo o seu sistema e que desse algumas respostas importantes ao que lá estava e ao que ele via aqui no Brasil. Eu fiquei um pouco estupefato, porque eu disse a ele: o senhor vem trazer esse assunto a mim? Os senhores que têm 1 bilhão e 250 milhões de seres humanos e 80% vivem nos campos. Ele então deu um sorriso assim: mas o senhor talvez possa levar a prática que São Paulo teve no café e plantar um pouco de café e produzir café, transformar café ou exportar café, o chinês também gostar dessa bebida. Eu disse: o senhor já tomou os conhecimentos que já saíram cientificamente sobre café? Não. Agora já tem um cientista dizendo que o café combate o câncer do organismo e dá vitalidade. Ele falou vitalidade também, pelo menos são os cientistas que estão falando. Então, os senhores vejam, um país como a China adentra a FAESP, adentra o sindicato, que a FAESP é a casa sindicato, para falar em agricultura. Ao concluir a minha homenagem à Câmara, ao senhor vereador, ao senhor presidente, à vereadora Neuza, ao senhor prefeito, aos prefeitos aqui, ao meu ilustre deputado, que veio de Porangaba, lá de Fogaça, de Gonzaga, o representante, o deputado Machado, para dizer uma única coisa. Na bandeira da Câmara está escrito: o senhor fé, trabalho e hospitalidade. Fé da bandeira vale para todos os homens e mulheres que estão aqui, porque o brasileiro é homem de fé. Hospitalidade maior do que essa não existe, porque nas nossas casas, quando lá chegam, sempre tem a porta, o café, e se precisar uma água, está às mãos. E o maior mérito que eu acredito que recebi aqui pela outorga do título foi o que está também na bandeira, o trabalho. Aprendi com meus ancestrais que o homem que passa durante o dia com dor em todo o seu organismo, na sua inteligência, ele deita com a dor, aí no outro dia ele, com a fé que tem, ele levanta com a dor e vai ao trabalho enfrentar todas as dificuldades. E eu posso afirmar o êxito, o mérito, ou aquilo que os senhores julgarem que eu tive para receber o título, ou que possuo, com a graça de Deus, com a fé em Deus e com o espírito de solidariedade. Isso é a hospitalidade, o mérito maior, porque sou um homem em qualquer momento, aonde esteja, até festivamente, eu sou um homem voltado ao trabalho e a admirar os homens e as mulheres como os senhores que estão aqui. Muito obrigado.
Eu gostaria de pedir ao novo filho de Boituva, Dr. Fábio, que entregasse uma maleta de flores à ex-vereadora Neuza, autora do projeto. Que esse simples ramalhete seja em homenagem a todas as mulheres do campo. Antes de encerrarmos, gostaria, na pessoa do presidente do Sindicato Rural, Boituva, nosso amigo Pilares, agradecer todos os agricultores e presidentes do sindicato de toda a região. Em nome do prefeito, agradecer toda a comunidade boituvense que hoje está acolhendo o nosso novo irmão, filho da nossa terra. E o presidente do sindicato convida a todos a sairmos daqui, nos dirigirmos até o centro de eventos para um almoço. Então, estão todos convidados e com muita honra de agradece, todos, em homenagem ao Dr. Fábio. Homenagem a mais um filho boituvense, graças a Deus, né? E agradeço a todos. E vamos lá no centro de eventos participar do almoço. Estão todos convidados.
coloca pronto, injeta na primeira etapa do tempero, faz a farofa, coloca no então esse calor circula, não tem energia, não tem nada. É na lenha. É na lenha. Oi? Já serviu? Inicialmente, vamos constituir a mesa diretora dos trabalhos, convidando para presidi-la o senhor Vilares Sardorelli, presidente do Sindicato Rural de Boituva, Municipal de Boituva. Nivaldo de Assis, presidente da Câmara Municipal de Boituva. O homenageado desta manhã, Dr. Fábio Meirelles. Senhor Valdomiro Ferreira, presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Senhor José Costa, prefeito de Fartura. Senhor Marcos Tadeu de Andrade, prefeito municipal de Iperó. Rosa Balarim, ex-vereadora e autora do projeto que concedeu o título ao Dr. Fábio Meirelles. E a senhora Irene Sartorelli, esposa do ex-prefeito e presidente do Sindicato Rural. Constituída a mesa, as autoridades aqui presentes irão assentar-se. Nós solicitamos a atenção dos presentes e convidamos o presidente do Sindicato Rural de Boituva, o senhor Vilares Sardorelli, para que faça uso da palavra. Neste momento, vamos dar a abertura da nossa festa. Em primeiro lugar, vamos prestar uma homenagem aos ex-companheiros. Eu peço, nesse momento, 1 minuto de silêncio em homenagem ao nosso Mário Modo, nosso ex-companheiro, que foi um lutador, um grande companheiro. Eu sei que nós estamos em festa, mas nesse momento nós temos que lembrar os passados, que muito nos honra, né? E temos que dar um pouco o respeito por essa pessoa que já há muitos anos falecida. Muito obrigado. Eu agradeço a todos o silêncio em homenagem ao nosso grande companheiro. E quero, nesse momento, anunciar os companheiros que fazem parte da mesa principal. Nosso prefeito municipal, Dr. Fábio Meirelles, a Neuza, que foi uma grande colaboradora para esse evento, que foi a indicação dela, que foi dado esse título ao nosso mais um irmão boituvense.
Nivaldo de Assis, presidente da Câmara, que bastante se esforçou para que isso tudo acontecesse. Demais autoridades presentes aqui. E eu, como presidente do sindicato, que a gente conhece o Dr. Fábio há muitos anos, pelos grandes serviços que ele presta para a agricultura, tinha que enumerar muitas coisas, mas no momento às vezes esquece muita coisa também, mas eu já peço desculpa por algum esquecimento. O Dr. Fábio transformou a federação numa grande órgão que lidera toda a agricultura paulista e brasileira. Implantou o Senar, né, que está dando muito colaboração para o interior. Também a gente poderia escrever muita coisa, mas no correr da festa aparecem aquelas coisas que a gente nem lembrava. Eu quero agradecer ao Dr. Fábio por ter lembrado do meu pai, Alfredo Sartorelli, que há muitos anos falecido, que foi vereador da Câmara Municipal de Boituva. Isso aí, para nós, para mim, pelo menos como filho, foi uma grande honra. Às vezes um pouco de tristeza, mas temos que esquecer a tristeza e partir para a alegria. Dr. Fábio, o senhor é o líder incontestável da nossa agricultura. E com isso, a gente só tem que agradecer a sua presença na nossa festa, o novo boituvense, o nosso irmão boituvense. Com muita honra, a gente recebe. E agradecer à Câmara Municipal, o senhor prefeito, que deu muita cobertura para essa festa também. E nesse momento eu teria muita coisa para falar, mas como adiantada a hora, eu agradeço a presença de todos os presidentes do sindicato, de todos os vereadores, né? E o meu muito obrigado. Obrigado. E neste momento eu passo a palavra ao Dr. Sábio Meirelles para continuar a nossa festa. Serei muito breve. Cumprimento a ilustre mesa dessa reunião fidalga, em que todos nós, homens de Boituva, de outros municípios, mulheres e agricultores. Eu queria dizer às senhoras e os senhores um trato sobre um assunto que eu chamaria cáustico. Mas alguns companheiros pediram-me para abordá-lo e eu vou fazê-lo rapidamente. Aqueles homens, como a maioria que aqui se encontram, ao longo dos anos, eles sempre pagaram um imposto chamado ITR, Imposto Rural, referente às atividades agrícolas. E neste imposto ITR estava embutido um índice mínimo que chamava-se contribuição sindical, que é hoje a mesma contribuição sindical e que saiu do ITR e passou por lei, por determinação de um decreto, melhor dizendo, da Receita Federal,
a ser cobrada pelo sistema da Confederação Nacional da Agricultura. E existe em alguns lugares que há uma reação contra o pagamento deste imposto sindical cobrado hoje pela CNA. Agora eu peço que cada um dos senhores, vereadores, prefeitos, líderes, produtores, analise daqui para frente o que eu vou falar. Primeiro, é legal? É legal. Os tribunais, como é que têm decidido? Favorável. E pergunta, o senhor está disposto a determinar, se o senhor pudesse, a não cobrança do imposto sindical? No primeiro momento, cada um de nós diria sim, eu não quero pagar. Então a CNA deixe de cobrar. Ah, é isso que o senhor deseja? Ah, muito bem. O que vai ocorrer? Vai desaparecer? Não. Ele será cobrado por outro órgão. E pode ser, inclusive, pela própria Receita Federal. Só que quando a CNA assumiu, houve um fato relevante. Há vários anos que o imposto sindical é o mesmo de ano após ano. Não está sendo aplicado o INPC, e que é uma exigência que deve ser cumprida, deve ser aplicado. Se passar para o órgão público, será o imposto sindical sempre acumulado do INPC. E esse imposto sindical, que é mínimo, dá uma média, em termos gerais, de R$100 por ano. O que ocorre com essa matéria que me foi abordado aqui? A Confederação, há vários anos que passou a cobrar, 3 anos, não tem, por apoio do presidente da FAESP, não tem permitido colocar o INPC. Quer dizer, caso contrário, nós estaríamos com um índice muito maior do imposto sindical. Se nós sairmos, todos nós vamos pagar mais esse imposto sindical. E vai ocorrer que os sindicatos vão receber com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, quando ocorria com o ITR, que o governo recebia, ficava com o imposto sindical, não dava os recursos corrigidos, a inflação era elevada, quando chegava a nós era um recurso depauperado que não dava para fazer nada no sistema do atendimento. Então, qual é a solução? A solução que existindo, a classe rural deve receber para evitar a ganância tributária. Que a ganância tributária, a política tributária e fiscal, as taxas, as obrigações, geram desconforto, porque evidentemente o poder público muitas vezes tem que aumentar, até contrariando o instinto do administrador, porque não tem outra situação a socorrer para cumprir com as obrigações fiscais ou administrativas. Então vejam, senhores, que esse é um ponto fundamental. E agora, senhores prefeitos, senhor presidente da Câmara, senhor presidente do Conselho dos Municípios, tem um outro ponto que vai surpreender a maioria que está nos ouvindo. Esse imposto sindical, quando é recebido, 60% fica no sindicato local. Se não bastasse os 60% do sindicato, a FAESP é a única federação que pegou 350 municípios, transformando em extensão de bases favorável aos sindicatos para dar assistência e receber esse imposto sindical.
ela não recebe nada, fica dentro da área do município. Terceiro ponto, 20% desse imposto sindical, senhor prefeito, vai para política salário-desemprego, vai para o bolo. Quando se manda dispensa um trabalhador, tem o salário-desemprego. 20% vai para pagar o salário-desemprego. É altamente democrático e pluralista esse imposto sindical. Quem recebe é o Ministério do Trabalho. Então, os senhores vão verificando que situação importante é esse sistema. O ano passado, o Conselho Nacional dos Advogados exigiram que se implantasse a correção para este ano. E a FAESP, no debate que ocorreu em Brasília, comigo, com o presidente, defendendo a não implantação do imposto sindical, nós conseguimos vencer o Conselho Nacional dos Advogados integrado nesse conselho. E não se colocou. E 5% vai para a estrutura da Confederação Nacional da Agricultura. Então, vejam, senhores, um assunto cáustico que é importante pelo seguinte: chegou a hora, companheiros, autoridades, de consolidarmos o sistema organizacional do país. E a representação sindical é uma estrutura de prestação de serviço. Se não bastasse isso, eu quero dizer que o sistema nosso, inclusive o Senar, sem nenhum ônus, só o ano passado esse sistema nosso, mandamos para o interior mais de 40 milhões para o sistema sindical. A estrutura vem se consolidando. Fora a parte técnica, o serviço que se presta. Então vejamos, senhores, se todas as nossas obrigações fiscais fosse dessa maneira, nós estaríamos tranquilos. Se toda a taxa que você cobra, você pudesse ver o retorno do serviço e do que se faz, o país estaria muito mais desenvolvido. E quem entende de tributo, quem passou pela área da vereança, pela área da prefeitura, pela área da administração, verifica pelos dados que eu estou aqui, que é um tributo mínimo, que dá a média de R$100 ao ano para as áreas dos proprietários. Então, é importante os senhores estarem atentos com certas instituições que acabam por ver o sistema nosso prestar serviço, organizar, sair junto na defesa do interesse do município. A integração que eu vi aqui do prefeito, da Câmara, com o sindicato, eu estou vendo pelo estado afora. Nós temos quase 40 prefeitos eleitos nesse apoio de todo um sistema, mais de 400 vereadores no estado de São Paulo, e fazendo o quê? Esse sistema nosso não tem salário, nós não somos assalariados, pelo contrário, nós estamos gerando emprego. O nosso sistema, nesses últimos anos, gerou quase 100 mil empregos no estado de São Paulo. Então, eu queria dizer aos presidentes que me pediram para fazer uma exposição, e eu fiz. Quero apenas um segundo ponto para nós iniciarmos o nosso almoço, porque eu estou com muito apetite, eu acho que todos estão. E eu vi aquele que eu chamaria de porco no roleto, é meio roleto, muito bem feito, e o perfume lá está tocando todas as minhas partes energéticas. Então eu vou encerrar para dizer aos Vilares que o que vale, eu quero afirmar a todos os cidadãos e cidadãs aqui,
são os usos e costumes do homem brasileiro. Numa solenidade, aonde se presta homenagem póstuma a um companheiro, numa área festiva, é uma lembrança, porque Deus, quando nos fez, Ele não nos fez para sermos homens tristes, mas homens para caminhar dentro da nossa seriedade, da nossa competência, no caminho da luz. O homem foi feito para a luz, para o vigor da sua espiritualidade. De maneira que um povo, um município, por menor que seja, por mais dúvida que tenha nos seus usos e costumes, tem que ser respeitado. E eu respeitei a sua decisão e concentrei-me e pensei, levei a Deus a minha homenagem e respeitando esta alma desse companheiro que deve estar junto à luz de Deus. Por isso, tudo isso aqui, quando nós nos reunimos, eu posso dizer que aqui está o Brasil. O Brasil é esse colosso em termos geográficos, mas ele é um gigante maior em termos das nossas almas. Saudemos uns aos outros e homenageemos aqueles que não estão aqui, os que foram, porque sem eles, sem a semente que eles plantaram, nós não teríamos essa árvore fantástica de trabalho, de humanismo, de grandeza. Isto é aqui em Boituva, se o prefeito me permitir, o presidente da Câmara. Isto é o Brasil. Muito obrigado. Será servido o almoço. As pessoas devem dirigir-se